Você já parou para pensar o porquê de às vezes ser tão difícil amar a Deus? A rotina, as distrações, as dificuldades, tudo isso nos afasta, né? Mas e se eu te dissesse que é possível aprender a amá-lo mais, de uma forma real e simples? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fortalecer esse amor, mesmo quando parece difícil. Porque no fundo a gente sabe, quanto mais amamos a Deus, mais tudo na nossa vida faz sentido. Então reflita comigo até o fim e vamos descobrir junto como transformar esse amor em algo que realmente vai transformar a sua vida. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma e você quiser retribuir, se inscreve e deixa o seu like, porque assim você me ajuda. E sem mais enrolação, vamos iniciar. Muitas vezes o maior desafio que enfrentamos ao tentar amar a Deus é a nossa própria dificuldade em nos entregar completamente. A verdade é que vivemos em um mundo cheio de distrações, preocupações e um ritmo de vida tão acelerado que o amor por Deus acaba sendo ofuscado por tudo isso. Não é fácil amar a Deus quando somos constantemente lembrados das nossas falhas, das nossas dificuldades e até mesmo das nossas frustrações. A gente sabe que deveria amá-lo, mas o coração fica dividido e esse amor parece cada vez mais distante. Mas por que isso acontece? A Bíblia nos fala que a nossa luta está na carne, no nosso próprio ser. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,15: "Pois o que faço não é o que desejo, mas o que aborreço. Isso eu faço." Muitas vezes sabemos o que é certo, sabemos que devemos amar a Deus acima de tudo, mas as nossas vontades e nossos desejos acabam nos puxando para outro caminho. E é exatamente aí que entra a questão da nossa natureza humana. Em Jeremias 17,9, a Bíblia nos lembra que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, por mais que busquemos agradar a Deus, muitas vezes está mais focado nas coisas terrenas, nas necessidades imediatas, nas preocupações do dia a dia. O amor a Deus, então, se torna algo que a gente sabe que precisa cultivar, mas acaba sendo deixado para depois, na correria da vida. E além disso, a nossa visão limitada de Deus também contribui para essa dificuldade. Muitas vezes vemos Deus como alguém distante, como se fosse difícil alcançar esse amor pleno. Não conseguimos ver como Ele pode estar tão presente na nossa rotina, nas nossas escolhas cotidianas. Em João 4,24, Jesus diz: "Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Esse versículo nos lembra que para amar a Deus, a gente precisa ir além daquilo que vemos com os olhos. Precisamos nos conectar com Ele em um nível mais profundo, no espírito. O amor por Deus não é uma emoção momentânea, mas uma decisão diária. Em Mateus 22,37, Jesus nos ensina: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Isso significa que amar a Deus vai além das palavras, envolve todas as áreas da nossa vida. É um amor que transcende as dificuldades e que vai além das nossas falhas e limitações. Então, por que é tão difícil? Porque o amor a Deus exige da gente uma mudança de mentalidade. Um esforço para olhar além de nós mesmos e reconhecer a grandeza e a bondade de Deus. Exige que todos os dias decidamos buscar esse relacionamento, mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. É importante entender que essa dificuldade é parte da nossa jornada. A transformação não acontece da noite para o dia, mas a Bíblia nos assegura que se buscarmos, encontraremos. Em Tiago 4,8 lemos: "Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós." Ou seja, Deus está sempre ali, esperando para se revelar para a gente. Cabe a nós fazer o movimento de nos aproximarmos, através da oração, da meditação na sua palavra e do esforço constante para amá-lo. Portanto, amar a Deus não é uma tarefa fácil, mas é uma decisão que fazemos todos os dias. Apesar das dificuldades, das distrações e dos obstáculos que surgem, Ele nos chama para uma relação mais profunda e verdadeira. E quando entendemos que o amor a Deus não depende das nossas emoções, mas da nossa escolha de nos entregarmos a Ele, o nosso coração começa a ser moldado, e a dificuldade vai se tornando cada vez mais leve. Então agora, nesse momento, pare e reflita de verdade. O que acontece quando no fundo do nosso coração, Deus não está no centro? Eu peço que você pense em uma resposta e deixe nos comentários, porque isso vai ser muito importante para você entender o vídeo daqui para frente. Bom, A verdade é que, por mais que a gente queira, o nosso coração tem uma tendência natural
a amar as outras coisas acima de Deus. E isso é uma realidade que a gente muitas vezes não quer enfrentar. Estamos amando algo mais do que a própria presença dele, e isso se torna cada vez mais complicado, quando essas outras coisas parecem boas, necessárias ou até legítimas, como o amor pela família, pela carreira, pelos amigos, pelos nossos sonhos. Mas será que essas coisas não estão ocupando um espaço que deveria ser exclusivamente de Deus? Jesus em Mateus 6,21 nos diz: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, o que mais nos importa, o que mais desejamos e o que mais alimenta os nossos sonhos e preocupações. Isso vai determinar onde está o nosso coração. E muitas vezes esse tesouro não está em Deus, mas sim nas coisas que o mundo oferece. Eu não estou dizendo que é errado deixar uma carreira de sucesso ou querer o bem da nossa família. O problema é quando esses desejos se tornam o foco principal da nossa vida, quando eles tomam o lugar de Deus no nosso coração. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 João 2,15-16, onde lemos: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os desejos, a soberba, a riqueza não são do Pai, mas do mundo. Esse versículo não está dizendo que a gente deve abandonar tudo que é bom no mundo, mas ele alerta para a prioridade que a gente dá para as coisas. Quando amamos o mundo e suas ofertas mais do que amamos a Deus, a gente troca o lugar de Deus no nosso coração por algo que não pode satisfazer completamente as nossas necessidades mais profundas. Olhe agora para sua vida por um momento e pense: o que tem ocupado o lugar de Deus no centro do seu coração? Pode ser que inconscientemente você esteja amando mais o sucesso profissional, a aparência física, a busca por prazer ou até mesmo a aprovação das outras pessoas. E o pior de tudo é que ao amar essas coisas acima de Deus, a gente acaba buscando satisfação onde não pode encontrar. Em Jeremias 2,13 Deus fala: porque o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Quando a gente tira Deus do centro e começa a buscar o que o mundo oferece, estamos como aqueles que cavaram as cisternas, mas elas estão vazias, sem poder para sustentar a gente. O amor pelas coisas do mundo é enganoso. É um amor que promete muito, mas não pode cumprir. Lembra-se de Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu? Em Eclesiastes 1,14 ele diz: observei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Salomão passou a vida buscando coisas como riqueza, prazer e sabedoria, mas ao final ele percebeu que nada disso poderia preencher o vazio no seu coração. Só Deus poderia satisfazer as suas verdadeiras necessidades. E agora talvez você se pergunte: como sei que eu estou colocando outras coisas no centro do meu coração? Um bom indicativo é observar o que você mais teme perder, o que mais ocupa os seus pensamentos, o que mais consome o seu tempo e suas energias. Quando a gente se apega em busca incessante por aprovação, de conforto ou status, isso pode ser um reflexo de um amor que está mal direcionado. Jesus deu uma dica clara sobre onde o nosso coração deve estar, em Mateus 6,33, quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser o nosso primeiro amor, a nossa prioridade, e todas as outras coisas se encaixarão quando a gente colocar Ele no centro da nossa vida. E não pense que isso é algo fácil ou rápido de alcançar. Colocar Deus no centro do nosso coração é um processo diário. A tentação de amar as coisas do mundo é real e constante. Mas quando a gente decide que Deus é o nosso maior tesouro, as nossas escolhas começam a refletir isso. Quando Ele ocupa o lugar certo no nosso coração, as nossas prioridades se alinham e começamos a viver uma vida que reflete o seu amor e a sua vontade. Então a gente deve entender que, quando Deus não está no centro, o amor por Ele se torna superficial. E a Bíblia já falou sobre o perigo de um amor superficial, em Apocalipse 2,4-5, quando Deus repreende a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Esse versículo nos lembra de um amor perdido, de um tempo em que o amor por Deus era genuíno e incondicional, mas foi substituído por outras preocupações. E é aí que a pergunta crucial surge: o que você está amando mais no lugar de Deus? O que está tomando o seu lugar? A resposta dessa pergunta pode ser desconfortável, mas é a chave para redirecionar o seu coração. Então, se reconhecermos que estamos amando outras coisas mais do que Ele, a mudança precisa começar de dentro, através do arrependimento e do desejo de reordenar as nossas prioridades.
Como Jesus nos lembrou em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas, ao status, ao prazer ou qualquer outra coisa que tenha tomado seu lugar. Isso não significa que devemos abandonar as nossas responsabilidades ou as coisas boas que Deus nos deu. Significa que a gente precisa colocar Deus acima de todas essas coisas. Ele deve ser o tesouro maior do nosso coração, aquele pelo qual somos dispostos a fazer qualquer coisa. Então, reflita. O que está ocupando o lugar de Deus no centro do seu coração? Deixa nos comentários porque eu vou tentar te ajudar. Então, por enquanto, a gente falou de duas coisas muito importantes. Por que é tão difícil amar a Deus e o que ocupa o lugar dele no nosso coração. E agora a gente chega no ponto alto. Como amar a Deus verdadeiramente. E esse amor verdadeiro começa com um entendimento profundo de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Esse amor não é algo que surge de forma automática ou por sentimento momentâneo, mas sim uma decisão consciente de se entregar completamente a Ele, independentemente das circunstâncias. E isso envolve algumas atitudes práticas e espirituais que moldam o nosso coração e a nossa relação com Ele. A primeira coisa a se entender é que o amor a Deus é, antes de tudo, um amor respondido. Ou seja, Ele já nos amou primeiro. Em 1 João 4,19 está escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não espera que nós o amemos antes de nos mostrar o seu amor. Ele já nos demonstrou seu amor de uma maneira radical e incondicional, através do sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a base de todo o amor verdadeiro. A compreensão de que Deus nos amou tanto, que nos entregou seu Filho para morrer por nós. Se conseguimos entender o quão grande foi esse sacrifício, isso nos move a amá-lo de volta, com o mesmo compromisso e dedicação. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente se depara com esse amor imensurável de Deus, algo dentro de nós se move e nos impulsiona a retribuir, a responder de maneira sincera. Então, como podemos realmente amar mais a Deus? Primeiramente, precisamos buscá-lo com todo o coração. Amar a Deus não é algo passivo, mas ativo. É uma escolha diária de priorizar a presença dele, de buscar um relacionamento pessoal com ele. Em Jeremias 29,13, Deus nos promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A chave para amar mais a Deus é investir tempo e esforço nesse relacionamento. Isso significa que, ao acordar, ao tomar decisões, a enfrentar desafios, a nossa primeira preocupação deve ser o que Ele pensa e o que Ele quer de nós. Eu não estou falando de uma relação superficial, mas de uma busca genuína e contínua pela sua presença. A oração é um dos meios mais poderosos de demonstrar o nosso amor a Deus. Quando oramos, estamos dizendo a Ele que o valorizamos, que estamos dispostos a ouvir sua voz e a obedecer a sua vontade. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica com ação de graças. A oração é uma forma de aproximarmos de Deus, de expressarmos nossa confiança nele e de nos entregarmos ao seu cuidado. Quanto mais oramos, mais intimidade a gente tem com ele, e esse amor começa a crescer em nosso coração. Outro aspecto essencial para amar a Deus mais é meditar na sua palavra. Quando a gente se aprofunda nas Escrituras, a gente não está só acumulando conhecimento, mas permitindo que a verdade de Deus transforme o nosso coração. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, e quando a gente se aproxima dela, a gente entende mais profundamente quem Ele é e o que Ele espera de nós. Em Salmo 119:105, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus guia a gente, nos ensina a viver de acordo com a sua vontade e nos revela o quanto Ele é digno de nosso amor e devoção. Além disso, a gente precisa demonstrar esse amor a Deus através da obediência. Jesus deixou claro que amar a Deus não é só uma questão de palavras, mas de ações. Em João 14:15 ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma expressão concreta do nosso amor por Deus. Quando a gente obedece a sua palavra, a gente está mostrando que realmente acreditamos na sua sabedoria e na sua bondade. Muitas vezes seguir a vontade de Deus pode ser difícil, ou contrário aos nossos desejos.
mas é nesse momento que o amor por Ele se torna mais genuíno. Obedecer a Deus é dizer: eu confio em Ti mais do que em mim mesmo. E mais um aspecto muito importante é amar a Deus de todo o nosso ser, como Jesus nos ensinou em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Esse versículo mostra que o amor a Deus envolve todas as áreas da nossa vida. Não é fragmentado, mas o amor integral. Amar a Deus de todo o nosso coração significa que os nossos sentimentos, desejos e paixões são direcionados para Ele. Amar a Deus de toda a alma implica em nossa energia e vitalidade sendo dedicadas a Ele. E amar a Deus de todo entendimento significa buscar compreender a sua vontade e aplicar os seus ensinamentos nas nossas decisões diárias. Mas amar a Deus verdadeiramente também exige um coração de gratidão. Quando a gente reconhece o quanto Ele tem sido fiel, as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós e a sua graça constante, a resposta natural é o agradecimento. A gratidão alimenta o amor. Em Salmo 136:1, o salmista lembra: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando somos gratos a Deus, nosso amor por Ele cresce, porque assim nos lembramos constantemente de suas boas obras em nossas vidas. E além disso, amar a Deus também implica amar as outras pessoas. Jesus nos ensina em Mateus 22:39: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus se reflete no nosso amor pelos outros. Quando a gente ama as pessoas ao nosso redor, a gente pratica o amor de Deus em ação. Isso não significa que devemos esperar que todos compartilhem da nossa fé ou dos nossos valores, mas que somos chamados a demonstrar o amor incondicional de Deus a todos, independentemente de quem sejam ou do que acreditam. Esse é o amor transformador que Deus deseja ver na gente. Um amor que não se limita, mas que se estende a todos ao nosso redor. Por fim, a verdadeira forma de amar a Deus mais é perceber que esse amor é cultivado a cada dia, não pelas nossas forças, mas pelo seu Espírito. Em Romanos 5:5, Paulo diz: e a esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o maior auxílio para que possamos viver esse amor. Ele nos capacita a amar a Deus de maneira verdadeira, nos lembrando da sua bondade, nos fortalecendo nas dificuldades e nos guiando em cada passo. Buscar amar mais a Deus é uma jornada de transformação, um processo contínuo que nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. Não é sobre alcançar uma perfeição instantânea, mas sim sobre buscar a cada dia conhecer mais a Deus e responder o seu amor de maneira mais verdadeira. Então, se você busca a Deus todos os dias, mas não ter certeza se está no caminho certo, aqui estão 3 sinais de alguém que realmente ama a Deus. O primeiro é o mais importante, que eu já falei: o amor ao próximo. Jesus nos ensinou que o amor a Deus está intimamente ligado ao amor ao próximo. Em Mateus 22:39 ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus, esse amor transborda para as pessoas ao nosso redor, independentemente de quem elas sejam ou do que tenham feito. O amor ao próximo não é só um sentimento, mas se traduz em ações práticas de cuidado, compaixão, perdão e serviço. Se você ama a Deus, você sente uma responsabilidade em demonstrar esse amor pelos outros, especialmente pelos mais necessitados, pelos marginalizados e até mesmo pelos que não são fáceis de amar. E o segundo sinal é a obediência à palavra de Deus. Amar a Deus também é demonstrado pela sua disposição em obedecer a palavra. Jesus afirmou em João 14:15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando amamos a Deus, fazemos um esforço para viver de acordo com seus ensinamentos, não por obrigação, mas por gratidão e desejo de agradá-lo. A obediência não é uma forma de alcançar o amor de Deus, mas uma resposta ao seu amor já demonstrado. Quem ama a Deus busca agradá-lo e seguir os seus princípios, de sua palavra em todos os aspectos da vida, mesmo quando isso exige sacrifício ou vai contra as pressões do mundo. E o terceiro e último sinal é o desprezo pelo ego e a busca pela santidade. Quem ama a Deus começa a colocar sua vontade acima dos próprios desejos e ego. Em Filipenses 3:8, Paulo declara: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Amar a Deus significa estar disposto a renunciar às próprias vontades, aos próprios planos e à busca pelo prazer temporário, para viver de forma mais alinhada com a sua vontade.
Isso envolve o processo contínuo de santificação, onde a gente busca ser mais parecido com Cristo, refletindo a sua humildade, pureza e amor nas nossas pequenas atitudes. A busca pela santidade é um reflexo direto do nosso amor a Deus, pois queremos nos afastar do pecado para nos aproximarmos mais dele. Então, se você se identifica com algum desses 3 sinais, saiba que provavelmente você está no caminho certo. Então continue firme e forte na sua jornada espiritual. Então, agora que refletimos sobre o verdadeiro amor a Deus, é importante lembrar que não é algo que a gente consegue alcançar de uma vez só, mas um processo diário. Amar a Deus é uma decisão constante de buscá-lo, obedecer a sua palavra e, acima de tudo, deixar que o seu amor transborde em nossas ações, principalmente no amor ao próximo. Esse amor não é forçado, mas uma resposta ao que Ele fez por nós. E é Ele quem nos capacita a amá-lo mais a cada dia. Lembre-se que o amor a Deus não é sobre perfeição, mas sobre intenção. É sobre se aproximar dele mesmo nas dificuldades. É escolher a cada dia refletir esse amor em tudo que a gente faz. Se você deseja amar mais a Deus, comece com pequenos passos. Busque sua presença na oração, medite na sua palavra, ame o próximo com mais sinceridade, entregue o seu coração a Ele, em total confiança. Deus quer um relacionamento real e profundo conosco. O seu amor por nós é incondicional, e Ele deseja que nós o amemos com a mesma intensidade. Então, que tal hoje dar o primeiro passo para colocar Deus no centro do seu coração? Ele está esperando por você. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever para mais reflexões como essa. Que Deus abençoe a sua jornada de amor e transformação.